Aguardando o reverendo Napoleão Falcão. Deve estar chegando aí, gente. Fala, meu amigo, seja bem-vindo. Tudo bem? Olá, tudo bem, pastor? Tá falando de João Pessoa? Falando de João Pessoa, capital das acácias, terra dos tabajaras. Eu brinquei com ele aqui que o coronavírus não passa nem perto lá. Não, aqui não tem. Passa, graças a Deus, está longe. Gente, deixa eu apresentar para vocês. Eu sei que a maioria já o conhece, mas o reverendo Napoleão Falcão, ele é considerado, se não o maior, um dos maiores, talvez em top 3 dos pregadores da Assembleia de Deus. Eu sou fã de carteirinha dele já há muitos anos e tive o privilégio de conhecê-lo agora, recentemente, pessoalmente, por acaso, essas coincidências que Deus faz, né? A gente estava em Orlando, passeando eu com a Lília, e de repente, vindo assim, na minha direção, ele com a sua esposa. E ela abriu um sorriso para mim, e eu olhei, não a conhecia, e aí nós conversamos um pouquinho, descobri que ela gostava dos meus vídeos de Apocalipse. Aí eu falei, como assim? É casada com um camarada que tem um compêndio dessa grossura aqui de Apocalipse, sabe tudo de Apocalipse. Então foi muito, muito engraçado ali, a gente conversou um pouco e a afinidade foi grande. Reverendo, é uma honra tê-lo aqui, viu? Espero que seja uma live maravilhosa, que a gente possa falar sobre as coisas de Deus e quero usar da sua capacidade, do seu conhecimento. Fala um pouquinho do seu ministério, de quantos anos, para que o povo que não o conhece, deve ser pouca gente, mas que eles possam conhecê-lo. Obrigado, pastor Pozella, pelas palavras considerativas, fraternas, meigas, carinhosas. Foi um prazer indizível aquela tarde fagueira que nós nos encontramos ali nos Estados Unidos. Foi uma dádiva providencial de Deus. Amém. Para mantermos este contato mais próximo, estarmos mais latentemente mais íntimos e podermos, desta feita, desfrutarmos desta célebre comunhão em Cristo Jesus. Amém, Jesus. E agora, por ocasião dessas nossas lives, né? O que, com certeza, as lives que você tem feito, tem projetado, ela tem constituído, obviamente, elementos de nutrição, de edificação espiritual. Amém. Para a igreja. E eu e a minha esposa somos seu fã, né? Gostamos demais de lhe ouvir, porque a nossa linha mesmo, nós somos pré-tribulacionistas. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Quem quiser passar pela grande tribulação, pode, está livre. Eu também falo, fica à vontade, nós não vamos, né? E então, pastor, foi muito bom ter lhe conhecido a senhora, sua esposa. Aquela tarde foi tão... A Virgínia queria falar tudo, mas não deu tempo, né? De falar tantas coisas que ela gostaria de falar. E não, mas quando acabar essa quarentena, eu vou trazer o irmão para vir para cá pregar na minha igreja. E aí vem com a Virgínia também. Aí a gente vai mas ela é apaixonada por essa área de escatologia. Que bênção. É dia e noite lendo. Você chega ali no outro escritório, tá lá livros, apostilhas, vai até 4, 5, 6 horas da manhã. Ontem fomos dormir 6h30 da manhã. Que isso? Porque ela gosta, eu também gosto, né? Às vezes discordamos em alguns pontos, mas são discórdias fundamentadas, sem nenhuma extravagância, sem nenhuma soberba. E de tal forma que nós estamos... Eu já falo desse assunto há 52 anos. O pastor fala dos seus livros, porque esse irmão tem uma mais um aqui, né? Mais um aqui. Que coisa linda. Então, já escrevemos vários livros. De escatologia, escrevemos
uns 6 ou 7 livros de escatologia. Agora lançamos 2 volumes, com 1000 páginas. São 2 volumes. É um tratado, a gente comenta os períodos das 7 igrejas, as 7 cartas do Apocalipse. Eu também creio nessa visão que cada igreja representa um período da história. Um período da história. Aí no capítulo 4, ascende a igreja para o céu, comentamos o capítulo 4 como arrebatamento, uma porta que se abre. O capítulo 5 é um paradoxo, porque eu falo do livro da redenção e seus 7 selos. Eu não falo dos selos de Apocalipse 6. Ali eu falo dos selos de Apocalipse 5, livro de redenção, redimir, restaurar, reaver, trazer de volta o homem à posição original. Então, em cada selo eu dou um desígnio. No primeiro selo, Jesus nasce. No segundo selo, Jesus entra no Getsemane, porque a nossa salvação não foi concebida na cruz, foi concebida no Getsemane. A cruz é o resultado de uma decisão tomada na noite. A vitória aconteceu no Getsemane. Naquela fatídica noite. Aí eu comento também sobre o capítulo 6 de Apocalipse, que são a abertura dos selos, com os 4 cavaleiros, falsa paz, guerra, fome e morte. Depois eu comento o capítulo 7 de Apocalipse, eu falo sobre os mártires na glória. O capítulo 8 e 9 eu falo sobre as 7 trombetas. O capítulo 9 e 10, o capítulo 10, desculpa, eu falo sobre o anjo com o livrinho na mão, com um pé na terra e outro no mar. O capítulo 11 eu falo das 2 testemunhas. O 12 eu falo da mulher. E o dragão deu a interpretação que aquela mulher não é Maria e nem a igreja. A mulher é Israel. É óbvio. O capítulo 13 a mulher dá a luz ao varão que vai reger com o seu. Que vai reger. Como é que pode ser igreja? A igreja não gerou Jesus, né? Não gerou. Interessante, pastor, que eu estava, há uns 8, 10 anos, eu estava em Washington pregando, e eu fiz 3 visitas naquele dia. A Casa Branca, com 3 pastores, ao quartel-general de Washington e também ao Museu Espacial. E no quartel-general, tinha 3 generais nos esperando, 3 pastores. Um general de brigada, um de exército, de divisão. E eles fizeram uma pesquisa sobre as necessidades físicas que Israel tinha no deserto. E chegaram ao seguinte denominador comum. Aproximadamente 3 milhões de pessoas, eram 650.500 homens. Fora mulheres, crianças e velhos. Né? E aí eles precisavam de 1.500 toneladas de alimento por dia. E se Deus conhece a patologia do nosso corpo, Deus não ia mandar maná, chuchu, porque chuchu não tem vitamina. A não ser que tenha aquela ABC, água, bagaço e casca. Então, Deus mandou para Israel um maná com vitamina A, vitamina B, proteínas, peptonas, amidos, amilases. Tudo Deus colocou. Porque a Bíblia diz que o maná era tão forte que só podia colher um por pessoa e não podia guardar para outro dia porque apodrecia. Ali já estava em inserção hermenêutica a adoração do pão nosso de cada dia. Israel tinha uma nuvem de proteção de dia e uma coluna de fogo de direção de noite. Então, de dia Deus protegia, de noite Deus dirigia. E dirigia através do anjo do Senhor, o anjo da minha face. Né? A cristofania que estava em pauta. Era o próprio Cristo, né? O próprio Cristo direcionando o seu povo. E lá na frente eles murmuraram. Então, quando eles murmuraram, Deus disse, eu vou matar vocês. Aí Moisés impetrou a ação cautelar do direito civil. Moisés disse, Senhor, aqui o senhor não vai matar ninguém, não. Mata a mim primeiro. Mata primeiro, eles não. Se alguém tiver de morrer, mate eu, eles não. E depois desceu por baixo e mergulhou na tangência e disse, olha, Senhor, é a primeira vez que eu vejo uma criatura aconselhar o Criador. Ele disse, Senhor, por gentileza, não faça isso. Que intimidade, hein? O que dirão as nações em volta? Que tu os trouxesse do Egito só para matá-los aqui? Isso não tem nenhum cabimento. Aí a Bíblia diz que Deus arrependeu-se do mal que ele tentou fazer. E Deus soprou um vento lá das placas tectônicas, onde estão os pântanos, equilíbrio dos oceanos. E emerge uma nuvem de frango caipira da canela amarela. É o melhor frango. Quando for comprar frango. As codornizes, né? Eu falo com as mulheres na igreja, quando vocês forem comprar frango, não compre da canela branca, canela amarela. Então as codornizes vinham a 90 centímetros do chão. E a Bíblia diz que eles comiam tanta carne que Deus disse, coma a carne até sair pelo buraco do nariz. Agora, imagina, eles precisavam também de 41.580.000 litros de água por dia. E deserto não tem rio nem permanente nem temporário.
Deus traz à existência o inexistente, explica o inexplicável e transforma o ordinário em extraordinário. Aleluia. Então, sob os auspícios do toque do cajado, uma rocha de estio emerge com 48.580.000 litros de água todos os dias. E para atravessar o Mar Vermelho, a travessia do Mar Vermelho daria 35 dias e 35 noites para atravessar, segundo Eusébio de Cesareia e Heródoto, contemporâneo dos Macabeus. Então, o que é que Deus fez? Segundo eles, Deus rasgou o Mar Vermelho em 4 quilômetros e 800 metros de diâmetro para poder atravessar numa noite. É muito lindo. Agora, essa mesma nação que esteve no deserto já saiu do deserto. Jeremias 23:3 diz: e naqueles dias recolherei o resto das minhas ovelhas, de todas as terras para onde tiver afugentadas. Trarei a seus apriscos, se multiplicarão, nenhuma delas faltará. Então Israel volta, e a primeira leva de judeus veio em 1817, quando o general Allenby trouxe a primeira leva de judeus da Turquia. E trouxe 1917, não 800. 1817. O Allenby entrou, inclusive, quando caiu o Império Otomano, né? 1917. Verdade. E ele trouxe de avião. Isaías 60, verso 8. Quem são eles que vêm como pombas e como olhando pelas janelas? Os aviões, tecnologia de ponte. Por cima do cotovelo, né? E a Bíblia diz que é um livro ultrapassado, tem avião. Naum só conhecia de cápsulas, de camelos, vacina sobre automóvel. Né? O Grambel, que diz que inventou o telefone, mas está lá, o sacerdote tinha uma pedra de ônix, urim e tumim. Por uma ele falava, por outra ouvia a voz de Deus, telefone celular. Então a Bíblia tem... Gente, vocês estão vendo o que é um poço de sabedoria, né? Vai, pastor, vai indo, porque tá demais. Tá muito lindo, 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 lindo. Aí quando é no dia 14 de maio de 48, né? E eu sou da geração da Figueira, eu não sei se você é, eu acho que você é mais novo do que eu, né? Eu nasci depois, eu sou de 61. Ah, eu sou de 48. Mas para mim a Figueira mesmo só floresceu em 67, porque sem Israel, sem Jerusalém, não tem a Figueira ainda. É verdade. 48 eu acho que é pré, mas... na batalha de Yom Kippur, né? Isso, na Guerra dos 6 Dias. Não do Yom Kippur, Yom Kippur é 83. Ah, 83. Na Guerra dos 6 Dias. Na Guerra dos 6 Dias, que depois de ter invadido os egípcios no sul, de ter tomado as colinas de Golã, eles desceram em Jerusalém. O rabino Shlomo Goren entrou tocando shofar, ele tinha 50 anos, e eles tomaram a esplanada do templo. E você sabe de uma coisa? Desse homem. Moshe Dayan era o general e Golda Meir era a ministra, né? Não, a Golda Meir foi ministra mais tarde, né? Golda Meir foi ministra a partir dos anos 70. Era o Moshe Dayan nessa época. Moshe Dayan, Agora, veja bem, eu não sei se lestes o livro Israel Milagre do século XX, de Emílio Conde. Sim, li sim. Ele disse que Israel venceu a batalha batendo lata de 20. Lata vazia. E eles interpretavam que era a força atômica de Israel e correram tudinho. 67 houve um milagre atrás do outro. Os tanques dos árabes não funcionavam, a comunicação não funcionava. Deus agiu sobrenaturalmente. Então, existe um documentário que chama Against All Odds, contra todas as, vamos dizer assim, a sorte, que é um depoimento dos próprios árabes contando que eles nada funcionava com eles. E os israelenses, em 6 dias, que estavam já, né, com toda a possibilidade de serem extirpados da terra, eles venceram e o território deles passou a ser 2 vezes maior do que o que eles tinham antes. Verdade. Porque os árabes não aceitaram a resolução da ONU, né? Então acabaram perdendo muito mais e Jerusalém voltou para a mão de Israel para nunca mais sair, né? Então, para mim, ali começa, de fato, a última geração, a geração da figueira que foi. É verdade. E está escrito: sobre os montes estabelecerei o meu povo, né? Então, Israel é uma terra de montes e ali está fincada para ninguém nunca mais tirar. Porque quem peleja por Israel tem nome, né? Tem nome. Então, Israel agora é uma verdade ímpar,
figueira brotando, o povo voltando, porque Israel é um país de rei, não é de ministro. Agora, para ser rei de Israel hoje, você terá que provar genealogicamente e documentariamente que é descendente da tribo de Judá. E ninguém prova até hoje ser descendente da tribo de Judá, porque senão seria conclamado e aclamado o rei de Israel. Israel não é um país de ministro, é um país de rei. Mas o rei não aparece. E João disse, eu chorava muito, porque nem no céu, nem na terra, ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem desatar os seus selos. Ele disse, não chores mais. Eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, Aleluia. que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aleluia. O Então destino Jesus da vai provar. humanidade, né? Aí você vê a divisão dispensacional da humanidade, para não entender a escatologia do começo. 1 Coríntios 10:32, Paulo diz, portai-vos de modo que não deis escândalo a judeus, gentios e igreja. Pronto. Então uma pessoa chegar para mim e dizer que é testemunha de Jeová hoje, sendo gentil, eu não aceito. Eu já ganhei 2 testemunhas de Jeová por causa disso. Ele chegou na minha casa e disse, eu sou testemunha de Jeová. Digo, meus parabéns, qual é a sua tribo? Quais as suas raízes genealógicas? Para ser testemunho de Jeová, o senhor tem que ascender genealogicamente das 12 tribos, 10 filhos de Jacó e 2 filhos de José, que Jacó admitiu como seus. Qual é a sua tribo? Não, eu não sei, eu não conheço a minha tribo, não. Você conhece a divisão dispensacional da humanidade? Não. Então está perdido. Você tem que conhecer, ou você é judeu, ou você é gentil, ou você é igreja. Os judeus são descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, chamado de Israel. Filho de Israel ou israelita. Os gentios são não judeus, chamados nações, gregos ou estrangeiros. E a igreja é composta de 2 povos. Judeus e gentios convertidos a Cristo. Porque a palavra diz que Deus de 2 povos fez um quebrando a parede da separação. Amém. O que é que você é? Não, eu não. Então você não é testemunho de Jeová. Você está na coluna do meio. Você não é igreja, nem é judeu, você é gentil. O que é que eu preciso ser? Igreja. O que é que eu faço? Levante a mão e aceita Jesus. Aleluia. Ainda tem que levantar a mão, hein? Glória a Deus. Essa eu vou usar, hein? Essa eu vou usar. Ô, pastor. Eu vou chamá-lo de pastor, né? Reverendo é muito formal. Pastor, me diga uma coisa. Nós temos uma visão idêntica, escatológica e tal. O irmão acha que nós estamos agora já no princípio de dores ou ainda num momento que antecede o princípio de dores? Vamos à palavra. Lucas capítulo 21, versículo 25. E haverá sinais no céu, na lua e nas estrelas. 3. Agora, na terra, angústia das nações. Vamos pegar a palavra angústia. A palavra angústia no original, no grego, é aporia. Aporia quer dizer incapacidade de se encontrar saída. Nós estamos vivendo um pieirote espiritual. Montanha de um lado, montanha do outro, faraó atrás e o mar vermelho na frente. Na minha compreensão, estamos vivenciando o princípio de dores. Eu também penso assim. Porque, segundo a ciência, uma mulher pode sentir até 60 contrações. E essas contrações são alternáveis. É diferente de uma cólica renal. Paulo fala 14 vezes de dor de parto, porque Paulo não conhecia cólica renal. Eu já tive cólica renal. É terrível. Porque ela é seguida, ela é sucessiva. Já as dores da parturiente, ela é condensada. Vão e volta. Vão e volta, vão e volta. Então, essas pestes que a Bíblia chama lá em Apocalipse, flagelos, isso é o que nós estamos vendo em nossos dias acontecer. Por exemplo, eu vou tomar um exemplo aqui. Nós temos aqui, por exemplo, no ano de 1333 a 1351, o que é que houve? Houve a peste bubônica ou peste negra, que dizimou 50 milhões de mortos na Europa e na Ásia. Depois da peste bubônica ou negra, aí tivemos a cólera. Centenas de milhares de mortos, de 1817 a 1824. Eram contaminados por meio da água e de alimentos. Provocava diarreia. Então nós temos agora a tuberculose. Tuberculose.
Sabe quantas pessoas já morreram de 1850 a 1950? 100 anos de tuberculose? 1 bilhão de pessoas já morreram de tuberculose. 1 bilhão? 1 bi. Em 100 anos. Depois nós temos a varíola. A varíola também é outra peste. 300 milhões de mortos. De 1896 a 1980. Depois nós tivemos a gripe espanhola. 20 milhões de mortos. De 1918 a 1919. Depois nós tivemos a febre tifoide. 3 milhões de mortos na Europa Ocidental e na Rússia. No ano de 1918 a 1922. Depois nós tivemos a febre amarela. 30 mil mortos na Etiópia. 1960 a 1962. Depois nós tivemos o sarampo, 1963, 6 milhões de mortos. E agora nós estamos diante da coronavírus. Da coronavírus, desculpe. Corolla é meu carro. Corolla. Já estou espraguejando o Corolla. A coronavírus. Quantas pessoas já morreram até agora, pastor Pozella? No mundo? Olha, já morreram no mundo mais ou menos umas 10 mil na Itália, morreu na China perto disso, acho que umas 25 mil pessoas já morreram. Já morreram. Então, mas vai morrer muito mais ainda. Jesus não falou sobre pestes? Pestes. Então, essas pestes alucidam-se. Quer dizer, Deus está fechando o círculo da história escatológica para acontecer o advento, a volta de Cristo. Isso tem agora uma pergunta aqui que eu quero lhe fazer, porque a Bíblia fala sobre o arrebatamento, que diz que não acontecerá antes de duas coisas, né? A apostasia e a manifestação do filho da perdição. Eu tenho uma ideia de que a apostasia, nós já estamos vivendo um tempo de apostasia. Inversão de valores, quebra de paradigmas e remoção dos marcos. Isso mesmo. E a questão da manifestação do filho da perdição, eu acho que a igreja vai reconhecer o anticristo, porque nós vamos ver as movimentações do Tratado de Paz de 7 anos que ele vai fazer. Porque esse é o único sinal que a Bíblia deixa claro para a gente saber quem ele é. Porque ele vai ser o camarada que vai encabeçar o Tratado de Paz de Daniel, capítulo 9, 27. De 7 anos. Sim. Então, o irmão pensa que essa manifestação, ela é a ascensão dele ao poder ou é, de fato, um reconhecimento por parte da igreja de que é o camarada? É ele. Por exemplo, nós estamos vivendo agora, eu vou lhe dar 7 manifestações do espírito do anticristo hoje. Hoje. Do espírito do anticristo. Não do anticristo em si, do espírito. O espírito que atua desde os primeiros anos. Falsas doutrinas. Timóteo Ecumenismo. Sim. Imoralidade. Controle econômico e político dos povos. Guerra à família. Guerra à palavra de Deus. A omissão do verdadeiro evangelho dos nossos púlpitos. O evangelho tem sido castrado na sua essência. Tem toda a razão. Eu lamento, porque as pregações de hoje parecem um playback. As pessoas enfatizam a mesma coisa com aqueles chavões. Vira para teu irmão, diz isso. Vira para teu... Eu não aguento mais isso. E outra coisa, é uma pregação muito só de positiva, não prega contra o pecado. Não prega o evangelho de transformação. É o evangelho da autoestima, é o evangelho dos ganhos fáceis, é o evangelho que condiciona o bel prazer das pessoas, é o evangelho da confissão positiva, entendeu? Então, as pessoas estão atidas ao que dá certo e não estão atidas ao que está certo. E até esse fenômeno do coaching, né, de trazer o coaching para dentro da igreja. Meu amado irmão, tudo engraçado. O pastor faz uma campanha para enviar missionário, uma campanha financeira. O pastor da igreja faz uma campanha para construir
capelas, igrejas, as pessoas se encolhem. Chega um coach e leva o dinheiro do povo. Vai entender um negócio desse? Vai entender um negócio desse? É verdade. Então, porque, na verdade, eu acho que o lugar do coaching é lá fora, para preparar o indivíduo, para se tornar um bom profissional. Acho fantástico. Agora, você trazer essa metodologia e subverter e colocar no lugar da Bíblia, quando a Bíblia é muito superior a qualquer coaching, entendeu? Porque a própria palavra coaching significa treinar. Então, o discipulado é um treinamento. Então, na verdade, mas é assim, é uma metodologia, uma linguagem nova que atrai as pessoas, porque as pessoas querem ficar mais ricas, querem ficar, sabe, melhorar de vida. E de fato, o evangelho hoje que prega o todo, que prega o arrependimento, que prega a mudança de vida, não é mais tão atraente. Isso é um sinal do Espírito da apostasia. E você vê, né? As doutrinas bíblicas, elas se dividem em 3 grupos, né? 3 grupos. As mais fáceis, as menos fáceis e as mais difíceis. As mais fáceis são todas as doutrinas relacionadas com o plano da salvação. Sim. Quer dizer, a salvação é a coisa mais fácil que tem. É mais fácil você salvo que tomar um copo com água. Falar em copo com água, minha filha. Arranja um copo com água para mim, que o pastor está tomando lá e eu não tenho aqui. Aqui, ó. A fã dele. A fã dela. Vai lá, fã. Busca. Então, é tão fácil ser salvo como tomar um copo com água, porque Deus reduziu a salvação do homem a um nível irredutível. A única coisa que o homem faz para receber é só crer. Isso. Agora, as menos fáceis são dons espirituais. E aí está o controle do pastor da igreja. Se ele solta muito, o povo fica fanático. Se ele segura demais, o povo fica frio na fé. Porque a vitória não é de quem corre, a vitória é de quem chega. É isso. Tem pessoas que correm, mas não chegam. Cadê fulano? Não é desistir do evangelho. Não é assim. Quando Deus colocou uma nuvem no deserto, Deus deu uma lei. Não ande na frente da nuvem, mas também não ande atrás. Na frente da nuvem, fanatismo religioso. Atrás, formalismo. Mantenha a cadência. Mantenha a cadência. Eu já estou nessa cadência há 52 anos, não cansei ainda. Glória a Deus. Mas hoje eu comecei a minha vida cristã falando com o Senhor. Que coisa linda. Estou só bebendo aqui, viu, pastor? O Espírito renova-nos a cada dia. Agora, você sabe que existem 3 fontes por onde nós aurimos o conhecimento bíblico. 3 fontes. 3. Primeiro, conhecimentos herdados. São Paulo diz, sabendo de quem tens aprendido. Segundo, conhecimento pesquisado. Não há limites para se fazer livros. Terceiro, conhecimentos revelados. Então, as pessoas precisam se inserir dentro dessa contextualidade analítica e doutrinária da fé cristã. Os nossos conhecimentos só são herdados, porque nós somos produtos de uma escola. Paulo diz, sabendo de quem tens aprendido, eu sei de quem aprendi. Meu mestre foi Samuel Nistro, Emílio Conde, Nilos Castberg, Otto Nelson, Eurico Bergstein, Lourenço Olso. Então, eram os mestres da época. Né? Então, eu armazenei na minha aljava muitas coisas, porque tudo que eles falavam eu escrevia. Né? Conhecimentos herdados. Conhecimento pesquisado é quando você investe em bons livros. Você compra o livro por causa do autor. Eu não tenho dúvida nenhuma de comprar um livro do pastor Pozella. Eu nem olho o que está escrito. De quem? Pastor Pozella? Eu vou lhe compro. dar os meus. Eu compro. Aí, por que você gosta da Bíblia? Porque você conhece o seu autor. Agora vem os conhecimentos revelados. É aqueles conhecimentos que aure ao homem através de uma vida pedagogicamente disciplinada. Em oração, em contrição, em busca do Senhor, não é? Na dependência, aquela palavra bem-aventurado aos pobres de espírito, no original, aquela palavra pobres é dependentes. O homem não pode e não deve jamais perder a sua dependência de Deus, porque é isso que ele abre os tesouros. Os tesouros. Lá no céu tem um palácio, eu falo sobre isso. E um palácio tem muitas salas, mas tem 3 salas do palácio lindas, que a gente precisa conhecer. Primeiro, a sala do banquete. Segundo, a sala do tesouro. Terceiro, a sala do trono. Quando Deus convidou João para uma audiência. Aonde? Na sala do trono. A sala do banquete e a sala da festa, das núpcias,
do Cordeiro com a sua noiva. O A casamento sala do do Cordeiro. tesouro, onde estão as riquezas incontáveis, milionárias do Senhor. E a sala do trono é a sala do despacho, de onde sai a ordem. Porque Aleluia. Deus ainda é Senhor da história. Ele comanda a história. A história de 198 países está nas suas mãos. Aleluia. O diabo não tem história. Quem tem história é Deus. Então, a hora que ele quiser dar um basta no coronavírus, ele vai dar. Porque ele manda e não é mandado, ele dá ordem e não recebe ordem, ele mata e não vai preso. Quem primeiro deu a ele para receber? Ninguém, né? Ele fez... Jó tem 42 capítulos, pastor. Há um silêncio sepulcral de Deus, só fala Bildade, só fala, ele faz em Jó. No 38º capítulo, Deus abre a boca, quebra o silêncio. Mas não é para responder nada a Jó. É para fazer 70 perguntas de queima-roupa. E a primeira, Deus entrou na lei da termodinâmica. É difícil. Quando eu assentei os primeiros fundamentos da terra onde tu estavas. Quem é você, né? A ursa e o sete estrelas onde tu estava. Quem gerou as gotas do orvalho? Quem colocou ossos no ventre da grávida? E aí Jó colocou a mão na boca e disse, coisas maravilhosíssimas, falava superlativo, absoluto, sintético. Daquilo que eu não entendia, mas agora me arrependo e me abomina no pó e na cinza. Aí Deus me entregou o certificado e disse, aprovado. Aleluia. É uma maravilha, né? Maravilhoso, pastor. Mas me diga uma coisa. E o irmão acha, então, que Deus está fazendo isso, porque eu tenho dito o seguinte, Deus está fazendo isso por duas razões. Primeiro, para que a igreja se arrependa, porque ele não vem buscar uma igreja rota, ele vem buscar uma igreja santificada. Então, ele está permitindo que aqueles que estavam sonhando, aqueles que estavam dormindo, acordem para se prepararem para a última trombeta que vai tocar. E, em segundo lugar, para os ímpios, para dar para alguns deles a oportunidade de se converter e também para aqueles que vão rejeitar, para eles saberem que eles vão perder a oportunidade. Porque quando vier a grande tribulação, tudo que está acontecendo agora é multiplicado por 1000. Lá não vai ser coronavírus, lá vai ser de bola para cima. Fora as guerras, as mortes, fora o engano, né? Porque o anticristo ele vai ter uma estratégia de enganar poderosíssima, porque não creram na verdade, crerão na operação do erro. O irmão acha que Deus está preparando a igreja para o toque da trombeta? Perfeitamente. Essas dores parturientes, Deus está dando um beliscão, puxando a orelha da igreja. É 10 virgens. Qual foi o pecado das 5 nécias? A resposta não tinha óleo na lâmpada. É negligência. Então Deus está permitindo essas coisas, esses princípios, para essas pessoas acordarem e voltarem a buscar a Deus, cuidar da sua vida espiritual e moral. Está muito solto. As pessoas têm talento, mas não têm caráter. E a senha da igreja não é talento, é caráter. Isso. Prega isso bem, mesmo. fala bem, canta bem, ora bonito, mas cadê o caráter? Mas a vida por trás do pano está suja. Pronto, as pessoas, porque o evangelho pregado com a minha vida, com o meu testemunho pessoal, ele é mais eficaz do que com as minhas palavras. É verdade. Então Deus está dando um puxão na orelha para os valores, voltarem aos valores pedagógicos, leitura da Bíblia, a respeitabilidade, a comunhão. Está faltando esse negócio de eu sou do reteté, isso aí é esdrúxulo, isso é uma linguagem muito chula para a beleza, para a candura do evangelho. Tu és cândido, rubicudo, tu és aprazível, amável, cordial, terno, bendito, santo, glorioso, divino, pungente, magnífico, indescritível. Isso é a linguagem do evangelho. Agora, esse negócio de reteté, eu sou do reteté, isso aí é esdrúxulo demais, é muito feio, é muito pobre, é muito sujo. A sublimidade, a simplicidade do evangelho é muito nobre.
a ostentação da grandiosidade, da epopeia, da magnitude de Deus, em descer do seu alto de glória para falar no vernáculo do homem. É maravilhoso. Desceu 7 degraus da escala sumária da humildade, né? Para se identificar com o homem. Mas a linguagem de Jesus era uma linguagem bonita, uma linguagem de paz, uma linguagem de esperança. E quando ele precisava ser duro, ele também era, mas dentro do vernáculo bíblico, sem um desleixo na sua linguajar. Então, o que eu censuro hoje é essa linguagem que as pessoas propagam do evangelho, muita brincadeira, muita chocarrice, entendeu? Muito desdém, até com as línguas estranhas. Eles imitam, brincam. Isso é pecado de sacrilégio. Profanação do que é sagrado. O meu culto, pastor Pozella, só é boa noite se o meu relacionamento com o Santo Espírito for bom durante o dia. É Se eu verdade. não tenho um relacionamento íntimo, santo com o Espírito Santo durante o dia, que culto eu vou ter durante a noite? Nenhum. Nenhum. Então o Espírito Santo ele está no mesmo pé de igualdade de Cristo. Vos darei outro consolador. Existe uma lei na física que diz que um espaço não pode ser ocupado por 2 corpos. Você tem que ter consciência disso. Se Jesus mora dentro de mim, o meu vocabulário, o meu linguajar, as minhas palavras refletem o que está em mim. Porque a boca fala do que o coração está cheio. É verdade. Agora, eu censuro demais. Uma vez eu recebi um irmão aqui na minha casa para almoçar, se dizendo pastor, quando ele chegou, a paz do senhor, varão. Eu digo, meu irmão, não me trata assim. Isso é muito chula, isso é muito... Essas brincadeiras eu não aceito, a minha idade também não aceita mais. Hebreus 2:11 diz que tanto os que se santificam como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de chamar irmão. Eu sou teu irmão, irmão. Não, porque a liberdade ela vai dando lugar à libertinagem. Daqui a pouco ninguém respeita mais ninguém. E é isso que está havendo em nossos dias nas igrejas. As igrejas hoje parecem mais um clube religioso do que uma noiva que espera Cristo. E muitas vezes a pessoa que prega isso que o irmão está pregando fica meio sozinha, né? Sozinho. Porque é visto como uma pessoa retrógrada, conservadora. Então, Mas Jesus está buscando a igreja, né? Está preparando a igreja. Tá. É muito bom essa sacudidela, né? Porque agora alguém vai ter que se despertar, né? Alguém agora tem uma posição. Eu creio E no meio da Assembleia, o irmão está vendo esse despertamento? Eu estou vendo também muitas notícias que os colegas têm me dado aqui de pessoas que estão voltando, que estavam afastados da igreja, que estão voltando. Hoje, muita gente orando. Eu, pelo menos, tenho um grupo aqui de 20 pastores que todos os dias oramos de 5 às 6 da manhã, da tarde, né? Todos dobrando os joelhos, todos buscando a Deus. Há um clamor já no Brasil. Porque o círculo está fechando dia após dia, a porca do parafuso está dando os últimos apertos, Jesus Cristo está voltando. Essa é a grande verdade. Eu creio. Momento dar-se-á o rapto da igreja. Vai ser uma coisa linda, num abrir e piscar de olhos. Eu falo da palavra piscar, interessante. Porque quando eu pisco, eu aprendi uma coisa. Eu delato um canal chamado lacrimal. E ele expele um líquido que lubrifica o homovítrio. Então, esse pisco é 3 milésimos de um segundo, chamado num momento, num abrir e piscar de olhos. Num momento. Essa palavra momento, no original grego, é era atômica, era dos átomos. Então, Jesus vai vir nesta era dos átomos, era das conquistas espaciais, num momento, na era atômica. O senhor sabe que os Estados Unidos e Rússia hoje, eles possuem quase 4.000 ogivas atômicas, suficiente para destruir o planeta Terra 42 vezes em 35 minutos. Jesus disse, as potências dos céus serão abaladas. A palavra céu no grego é curanon. Curanon derivado do urânio. Urânio. Né? Então, aí Pedro disse, os céus que agora existem haverão de passar com um grande estrepto estrondo. Então, a igreja tem que estar pronta
para ouvir o som da trombeta, porque após o arrebatamento, 7 anjos tocam 7 trombetas, abre-se 7 selos e derrama-se 7 salvas da ira de Deus. Apocalipse 6 cai na terra, Apocalipse 8 e 9 cai na terra, 15 e 16 cai na terra. E neste tempo, diz a Bíblia, a morte terá férias de 5 meses. Uau! Haverá ânsia, vontade de morrer e não morre. Para Jesus, a Bíblia diz, era impossível que ele ficasse preso pelas ânsias da morte. Então, Zacarias diz que o calor da terra será tão grande que os olhos dos homens apodrecerão em volta da sua órbita. Haverá uma decomposição letal dos órgãos do indivíduo, vai se acabando devagarinho. E a ausência da água, velhice precoce também. Ezequiel capítulo 4, verso 16 e 17. Eis que chegará, diz o Senhor, e que tornarei instável o sustento de pão em Jerusalém. Comerão pão por peso e água, beberão por medida e com tristeza, para que esta vos falte. Os mananciais da terra estão secando-se, produto hídrico está desaparecendo, a terra está ferida e Jesus está voltando. Aleluia! Bom, ô pastor, o senhor tem que vir a São Paulo um dia para ministrar para a nossa igreja aqui. Que é muito conhecimento num homem só. Nós dois juntos pelo mundo afora. Deus não fez isso em vão. Vamos fazer isso aí, sim. Vamos fazer uma turma. Vai ser maravilhoso. Vai ser. Vamos dar seminários, pastor, despertar o povo, nós dois, pelo mundo afora. Trazer essa mensagem quente da última hora, dos últimos dias. Em nome de Jesus. Olha, eu queria só lhe fazer uma pergunta. O quarto cavaleiro, a palavra lá no português é amarelo, mas no grego é cloros. Cloros é verde. Eu tenho uma teoria que o quarto cavaleiro é o Islã, porque a cor do Islã é o verde. Pensa nisso, pesquisa um pouco. Vou pensar. Porque eu vejo que aqueles exércitos que vêm do Oriente, pelo rio Eufrates, eu sempre preguei que era a China. Quem pode ter 200 milhões de soldados? Mas 99% das nações por onde o Eufrates passa são todas muçulmanas. E hoje, se a gente olhar para o mapa geopolítico, a China está do lado dos muçulmanos. Então, é muito provável que... E outra coisa, os mártires da grande tribulação morrem por decapitação. Quem é que mata por decapitação, pastor? São os muçulmanos. Então, eu acho que a gente está vendo o levantamento de tudo isso. Os 4 cavaleiros do Apocalipse ainda não entraram. Só vão ser comandados quando Jesus começar a abrir o selo depois do arrebatamento, né? Quando a gente estiver na sala do trono, entregando as nossas coroas. E aí vão ser abertos os selos. Mas eu acho que o quarto selo, o quarto cavaleiro do Apocalipse, é bem provável que seja o Islã. E o senhor acha que o anticristo vem de onde? Então, o anticristo, muito provavelmente, tem 2 possibilidades. Se você pensar que o Império Romano, hoje, ele é representado pela Europa, mas na época o Império Romano do Oriente também representava as nações islâmicas, porque quando você vê a estátua de Daniel, ela tem 2 pés, né? Eu entendo que isso é o Império Romano construído, que é marcado tanto pelo Ocidente quanto pelo Oriente. E o Império Romano do Oriente era Constantinopla, era Istambul. Então, eu acho que o anticristo ele pode ser alguém que venha também do Império Romano e do Ocidente. Qual é o único país do mundo que junta tanto Europa quanto Ásia? Turquia. Então, é muito provável que o anticristo venha da Turquia e que ele represente esse Império Romano reconstruído, que é uma união de volta da Europa com o Islã. Se o irmão perceber, hoje, todas as grandes nações europeias estão sendo invadidas pelo Islã. E eu acho que esse acordo de paz, isso é uma teoria, não é uma afirmação. Claro. Eu penso aqui que o líder, o falso profeta, um líder religioso, nós sabemos
qual é a igreja que comanda aí o mundo, que tem um líder que parece um cordeiro, mas que não é. Então, na minha opinião, o falso profeta vem de lá. Mas o anticristo, para mim, é um líder político e não religioso. Ele pode ser tanto um europeu, mas que tenha uma religiosidade muçulmana, ou ele pode ser mesmo da Turquia, porque a Turquia era do Império Romano, parte dela é da Europa, parte dela é do Oriente, é da Ásia. Então, são conjecturas. Eu acho que a gente só vai saber quem é esse camarada no dia que for assinado o Tratado de Paz, e aí ele vai estar à frente dessa assinatura. O acordo de paz de 7 anos. A igreja vai subir. Ele falou em mártires aí, eu lembrei-me agora. Na eternidade haverá 2 grupos de povos. A igreja, que recebe uma pedra branca e um novo nome, e os mártires, que receberão palma nas suas mãos. A Bíblia diz, quem são estes e de onde vieram? Aí a Bíblia diz assim, estes são os que vieram, não fala da grande tribulação. De grande tribulação. É uma preposição simples. De todas as tribulações. Eles compareceram com palma na mão, que cantam um cântico que se ouve, mas não se entende. Agora, eu verbalizo também nas minhas pregações que existem 3 evangelhos. O evangelho da graça, pregado pela igreja por nós, que está perto de terminar, nessa 6ª dispensação e penúltima. O evangelho eterno. Porque a política de Deus é não perder o infeliz do homem. Amém. Quando o anticristo levantar a imagem do capítulo 13, exigiu um culto universal. Falem todos comigo, ó besta, quem é semelhante a ti, quem pode fazer sinais que tu fazem? Aí a Bíblia diz que 3 anjos trazem nas mãos o evangelho eterno e gritam, não adorem a besta nem a sua imagem, adore a Deus. Aleluia. Então aqueles que renunciarem à adoração à besta e à sua imagem serão decapitados. São os molhos que ficaram no caminho, na remoção do sacerdote perante o Senhor. São os rabiscos. Então eu creio na salvação, na grande tribulação, e creio também na salvação no milênio. Aí não é evangelho eterno, não é evangelho da graça, é evangelho do reino. Quem quer aceitar Jesus como seu rei. Porque os que nascerem no milênio vão ter que aceitar Jesus. Perfeitamente. A população estará reduzida a 1/3, porque a maioria morreram, né? Nas tragédias da grande tribulação. Terão aqueles que terão corpos glorificados e os não aqueles que entraram da tribulação, que são seres humanos normais. Jesus mostrou isso quando ressuscitou dos mortos, né? Ele ressuscitou, aparecia e desaparecia, porque o corpo glorificado não estará mais sujeito às leis físicas. Quer dizer, no caso de Lázaro, não foi ressurreição. No caso de Lázaro, foi ressuscitamento. No ressuscitamento, você ressurge e morre de novo. Na ressurreição, você ressurge para nunca mais morrer. No milênio, todos nós vamos governar com Jesus com o corpo glorificado. É verdade. Mas as pessoas que entrarem lá da grande tribulação vão ser humanas, vão casar, ter filhos, e esses vão ter que aceitar Jesus. A Bíblia diz que as praças se encherão de crianças. Haverá uma multiplicação. E o homem atingirá a idade das árvores. Os que morrerem com 100 anos morrerão jovens. Jovenzinho, se quebrando. É isso mesmo. Pastor, eu queria que o irmão terminasse com uma oração. Nós vamos fazer outra dessa, viu? Tá certo. Porque foi bom demais. Mas eu queria que o irmão abençoasse o meu povo aqui, em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por estes preciosos momentos que eu passei nesta live com teu filho, pastor Pozella. Obrigado, Senhor. Externando a palavra revelada da profecia dos últimos dias. Deus, 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 traga um despertamento à tua igreja. Se a tua intenção é fazer isto, faça, Senhor, através dessas maledicências que caem na terra, para que teu povo se desperte em tempo oportuno e possa voltar-se para os teus pés. Aleluia. Abençoa a igreja que o teu filho pastoreia, a sua família. Traga um despertamento para a igreja brasileira, para que ela possa acender novamente o farol do caráter do Espírito, da pregação ungida, revelada,
que haja respeito entre os pares, que a tua bênção venha a fluir e que tenhamos a maior colheita da história. Aleluia. Verdadeiro, justo e santo. Com isto, glorifica o teu nome ainda mais. Louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, pastor. Muito obrigado. Um abraço para a família, para a esposa. Minha esposa Foi uma honra. vai dizer a paz do Senhor para você. Vai lá. Então mande ela entrar. Vai, diz a paz do Senhor. Ô, pastor, eu tô igual a Lombardi. Só tem a voz, né? Não Só a voz. Só assistindo as lives sem aparecer. Olha, querido. É uma maravilha. Eu estava ouvindo desde o início, aquele dia que nos encontramos lá em Orlando. Aí eu disse, Tapulião, agora eu posso entender como as pessoas ficam assim quando lhe veem. Assim eu fiquei com o senhor olhando e dizendo, eu não acredito que é ele. Amém. E aí Napoleão disse, eu durmo ouvindo sua voz. É verdade. Porque nós gostamos muito, ouvimos. Somos edificados, né? Somos muito edificados, é uma corrente muito tranquila, muito coerente, né? Respeitamos todas elas, mas louvamos a Deus pela mesma visão. E eu fico agradecida a Deus por o Senhor ter nos dado essa oportunidade hoje à tarde para que o seu público conheça Napoleão e principalmente os que não conhecem, né? E é muito bom, é maravilhoso falar sobre o reino de Deus. Eu estava ouvindo atentamente o senhor falar acerca do único país que liga a Europa à Ásia, né? Que é na cidade de Istambul, a Turquia. Mas, assim, eu acho que era bem interessante, numa próxima, vocês falarem sobre o Império dos Casares, que praticamente a história não conta, que abrange muito mais a parte oriental da Turquia, a Armênia, a Geórgia, aquela região ali, inclusive da Crimeia, que eu acho que tem umas coisinhas ali, porque vendo a declaração, lendo a declaração de Balfour, a Sua Majestade entregou a Balfour para enviar ao Lord Rothschild. Eu fiquei impressionada quando eu prestei atenção. E para que ele entregasse a Federação Sionista. E há uma diferença muito grande entre os sionistas e o judaísmo. E os Casares, que a história praticamente não conta, foi tirado dos livros, eles optaram pela religião judaica. Agora, veja bem, essa região dos Casares é justamente vizinho ali ao Mar Cáspio, aos afegãos, aquela região que é um ponto assim nevrálgico, né? Entre a Turquia, a Armênia. Eu acho que valeria a pena vocês dois darem uma olhada. Incluir a Rota da Seda. Incluir a Rota da Seda, que a Não, China... sem dúvida. Uma outra discussão que a gente precisa acrescentar isso numa outra oportunidade Sim. sobre a questão da guerra de Gog e Magog. Se isso é antes da tribulação ou se é na tribulação, porque existem linhas diferentes. Alguns acham que a guerra de Gog e Magog ela vai precipitar vamos dizer assim, esse acordo de paz. Alguns acham que vai ser antes, né? E tá aí, o mundo está preparando. O Irã, a Rússia, eles todos que virão vão fazer parte desse cenário. Outros acham que essa guerra do Gog e Magog é durante a tribulação. A gente pode conversar isso da próxima vez. Muito bom. Vamos devagarinho, né? Que o santo é de barro. É isso, querido. Olha, Deus abençoe. Que honra muito grande. Amamos, tenho certeza que o meu povo adorou essa live. Um beijo para todos, para todos. para a igreja, para a sua família, sua querida esposa, seus Amém. filhos, seus netos. Beijo para vocês também. Deus abençoe.